do verso 5. Hebreus 13, do verso 5 ao verso de número 8. Hebreus 13, do 5 ao 8, assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o nosso auxílio, não temerei, que me pode fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos curvamos ante a Tua presença, pedindo a Deus pela Tua direção, Tua orientação, porque nós queremos, ó Pai, neste momento ouvir a Sua voz, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos na Tua palavra, Senhor. E assim, ó Deus, possamos sair daqui com uma certeza de que o Senhor é o Deus que fala conosco, o Deus que nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro domingo do ano de 2023. Uma vida segura no Senhor. Que você possa ter uma vida segura no Senhor. Próximo ano, amados irmãos, é um ano cheio de expectativas, né? Há uma troca de governo federal. Tivemos 4 anos de um governo, agora temos o início de um governo que está retornando. Mas isso tudo é fruto do sistema democrático em que nós vivemos, né? E o desejo do coração dos homens, né? O desejo do coração dos homens e de outros que estão envolvidos nessa caminhada. Confesso aos irmãos que eu não estou tranquilo e nem um pouquinho seguro nessa questão, né? Estou apreensivo, mas é sobre esse assunto que eu quero conversar com os irmãos. E é sobre esse assunto que eu quero colocar para os irmãos aqui a palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque nós precisamos aprender a ouvir sempre a voz do Senhor, o nosso Deus. E a voz do Senhor, o nosso Deus, não está, como muitas vezes nós estamos aguardando e esperando em pessoas. Porque o Senhor já falou através da sua palavra. Às vezes nós ficamos aguardando em pessoas, mas o que o Senhor tem para nos dizer, Ele já disse e está aqui na sua palavra. E é diante deste momento de muita insegurança que eu quero conversar com os irmãos. Este livro, amados irmãos, foi escrito exatamente a irmãos judeus que tinham aceitado o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles estavam passando por um momento muito difícil de tribulação. Eles estavam sofrendo perseguição por causa do evangelho. Quando o autor escreve aos Hebreus, né, ele está escrevendo a essas pessoas porque ele sabe do momento que eles estão vivendo, que eles estão sendo perseguidos, né? E que eles poderão ser torturados, e que eles poderão perder os seus bens, e que eles poderão perder o seu emprego, né? E que eles poderão ser levados até a morte por causa dessa perseguição. Então o autor quer falar ao coração desses irmãos, quer levar ao coração desses irmãos uma segurança através da fé e da confiança no Senhor, para que eles não desistam da fé a qual eles haviam abraçado, que eles não desistissem dessa fé diante da perseguição, mas que eles pudessem ser perseverantes na fé em meio às perseguições.
que viriam. Então o autor está querendo proteger aqueles que conheceram o Evangelho e que estão vivendo o Evangelho, para que eles não desistissem, né? Porque uma das coisas mais difíceis para nós, no nosso dia a dia, no nosso convívio no dia a dia, né? É quando as coisas apertam, né? Quando chega a falta do dinheiro, o desemprego, né? E a gente precisa estar suprindo a nossa família, isso pega muito. Então, o escritor aos Hebreus está falando com eles da seguinte forma, versículo 5: seja a vossa vida sem avareza. Primeiro ponto que ele vai tratar aqui com aqueles irmãos é para que eles aprendam algumas coisas que são necessárias em tempos difíceis. E que os cristãos devem ser os primeiros, né? Porque a própria Bíblia diz, o juízo começa pela igreja, né? Então os cristãos são os primeiros a não serem pegos de surpresa por nada. Eu costumo dizer que o cristão não é pego de surpresa nem na morte. O cristão verdadeiro, ele percebe até o horário que chegou a hora dele, né? E ele parte para a glória do Senhor nosso Deus. E na terra também o cristão não é pego de surpresa, porque ele está sempre vivendo uma vida olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Vou pedir que desligue esse ventilador para nós, está ligado? Fazendo um favor. Ele diz que seja a vossa vida sem avareza. Em segundo lugar, ele diz assim, olha, vocês devem contentar com aquilo que vocês têm. Vocês devem viver contente com aquilo que vocês têm. Depois, em terceiro lugar, ele faz aqui a promessa do Senhor, que já foi dada até a Josué, como nós falamos, foi dada lá no Antigo Testamento, nós vamos rever essa promessa, né? Dizendo, olha, de maneira nenhuma eu te deixarei, né? Nunca jamais eu te abandonarei. Que eles soubessem que eles tinham os cuidados de Deus e a proteção de Deus na vida deles. E depois, em quarto lugar, ele faz aqui uma afirmação, né? E ele convida a todos a fazer uma afirmação de fé, no versículo de número 6. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer o homem? Esta foi a afirmação de fé que o escritor de Hebreus deixou para aqueles irmãos. Para que eles estivessem sabendo que o Senhor era o auxílio deles. E que eles não iriam temer nada. Porque se o Senhor é o nosso protetor, o que é que o homem pode fazer contra nós? Né? A palavra do Senhor nosso Deus dizendo que nós não tememos aquele que pode matar o nosso físico, né? Nosso físico está à disposição para serviço do Senhor mesmo. Nós devemos temer aquele que pode matar a nossa alma. Sobre isso, até comentei com os irmãos, de um irmão nosso, que ele era pastor lá em Londrina, e uma vez o ladrão chegou e, com uma arma e apontou a arma para ele e falou assim, ó, dá o seu relógio. Eu falei, eu não vou dar relógio para você de jeito nenhum. Então dá o dinheiro que você tem. Não, não vou dar dinheiro, não. Então você está com um passe aí que você vai pegar um. Então dá o seu passe. Não vou dar passe nenhum. Eu falei, mas você não está vendo que eu estou com uma arma apontada para você? Ele falou assim, olha, eu não temo aquele que pode matar o meu corpo. Eu só temo aquele que pode matar a minha alma, o diabo. É desse medo que eu tenho. Medo da morte física, eu não tenho. Então, o Senhor está falando aqui, através do seu servo, falando àqueles irmãos, para que eles não tivessem medo de nada. Que eles não deveriam temer a nada, nem a ninguém. Deveriam apenas confiar no Senhor, o nosso Deus. É complicado isso aqui para a nossa vida, para vivermos isso aqui, né? Vamos lá então. Primeiro, viver sem avareza. Viver sem avareza. Não é fácil para nós estamos acostumados no nosso dia a dia, comprar, né? Ter, possuir. Né? E estamos acostumados com essa autonomia nossa. E nos asseguramos muitas vezes, né? Nessas coisas, né? Mas
nós precisamos aprender a colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus e cumprir a palavra do Senhor o nosso Deus. Às vezes, nós ficamos como que se não tivéssemos certeza, porque estamos esperando que alguém nos fale ou estamos querendo ouvir o nosso próprio coração. Em relação à nossa vida, em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, nosso emprego, em relação à igreja também. E muitas vezes, quando nós conversamos a respeito de algo com alguém, né, normalmente a pessoa fala assim: eu vou orar a respeito disso, né, eu vou orar a respeito daquilo, eu vou orar a respeito daquele outro. Né? Porque muitas vezes nós estamos querendo ouvir uma resposta do nosso coração e do coração de alguém para nós. Nós deveríamos fazer o inverso, né? Ao invés de irmos buscar em oração, lermos a palavra do Senhor nosso Deus, descobrimos o que é que Deus quer falar conosco a respeito desse momento o qual nós estamos vivendo. Ouvir o que é que Deus quer falar conosco a respeito da sua palavra, nessa decisão em que nós precisamos tomar. Porque muitas vezes nós montamos os nossos projetos, as nossas agendas, não como a palavra nos ensina, em primeiro lugar o reino de Deus. Nós montamos as nossas agendas a partir de nós mesmos e depois pedimos a aprovação de Deus nas nossas agendas. Ao invés de nós dizermos: Senhor, eu vou fazer minha agenda, então o Senhor vem aqui, Senhor, e me orienta aqui, como é que eu vou fazer a minha agenda para esse ano? Não, nós fazemos a nossa agenda e depois queremos colocar diante do Senhor pedindo a sua aprovação. Deve ser o inverso. Nós devemos buscar ao Senhor para que Ele esteja conosco na nossa agenda. E quando nós precisamos decidir alguma coisa na nossa vida, nós não temos que orar para saber o que é que Deus vai responder a respeito disso. O que é que está escrito na palavra? O que é que o Senhor orientou a sua igreja a respeito daquele assunto, daquele ministério? O que é que Deus orientou que os seus servos devem fazer em tempos aquele ou aquele outro? Está na palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós não temos que esperar uma resposta de homens e nem querer que Deus venha falar ao nosso coração como se Ele fosse o nosso funcionário e Ele respondesse ao nosso coração. Não, nós temos que ler a palavra e compreender a partir da palavra do Senhor, o nosso Deus, aquilo que Ele quer nos falar. E aqui, amados irmãos, especificamente Ele está dizendo para eles que eles devem viver sem avareza. Não devem se apegar aos bens materiais. Né? Que você deve viver de modo simples. Como é que você tem vivido? Você tem vivido de modo simples? Como é que você tem conduzido a sua vida? Como tem sido o seu comportamento diante dos bens materiais? Você é muito apegado aos seus bens materiais? Né? Seu carro quebra, você fica desesperado? Né? Dá algum probleminha, alguma coisa lá em casa, você fica desesperado? Né? Tem alguma coisa que se você ficar sem, né? Você pode ficar até sem ir no culto, sem orar, sem buscar a palavra, sem ler a Bíblia, mas se você faltar essa coisa na sua casa ou na sua vida, aí você se desespera. Irmãos, isso que eu estou dizendo aqui é avareza. Avareza é você colocar no lugar de Deus qualquer coisa que seja na sua vida. Avareza é um pecado comparado com a idolatria, porque é o apego ao mamon, né? É o apego ao dinheiro. É assim que Jesus trabalha essa questão na palavra do Senhor nosso Deus, né? Avareza é um pecado de idolatria. É claro que quando falta alguma coisa, né, vem o desespero, a preocupação, né, mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor, o nosso Deus. Porque é fácil para nós, né, quando nós subimos o padrão de vida e temos um pouquinho mais de dinheiro. Oh, que bênção, glórias a Deus por isso, aleluia. Às vezes esquecemos até de agradecer, né, por termos um pouquinho mais. Mas quando a coisa aperta, aí
a um lamento, uma reclamação, né? Um chororô só, né? Alguns até amaldiçoam o que têm, porque não têm aquilo que tinham e aquilo que sonhavam ter. Porque o coração está nos bens materiais. O coração está dominado pelo mamão. E o que o escritor de Hebreus está dizendo para eles é o seguinte: olha, vivam sem avareza, sem ficar preocupando com os bens materiais. Vivam a cada dia confiando tão somente no Senhor. E às vezes nós somos pegos nisso, né? Como cristãos mesmo, né? Às vezes, né, amamos muito o nosso carro, né? Nosso carro é um brinco, não pode fazer nada com ele, não pode, né, não pode sujar, não pode manchar, não pode riscar, não pode nada. Nosso carro tem que ser um brinco, né? Às vezes é a casa, né? A casa tem que estar nos trinques, né? Eu conheci uma pessoa que ela, depois que a empregada fazia a faxina, ela ia lá e passava o dedo nos móveis para ver se a faxineira tinha deixado pó, né? Era aquela coisa, né? Aquele desespero, tinha que estar tudo em ordem, aquele apego, né? Outros, né? São muitas, a lista é grande, né? Mas celular, né? Quantas pessoas são tão apegadas ao celular, né? Tem um celular, está pensando em comprar outro, né? E o celular é coisas dessa vida que muitas vezes nós como cristãos nos apegamos. E que muitas vezes tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. É o mamon ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E a orientação é para que eles não vivessem apegado aos bens materiais. É bom, né? Bens materiais é bom. Eu tenho um celular, está lá na minha gaveta. Um celular bom que eu tenho, né? Tenho um carro também, mas não podemos nos apegar às coisas. Precisamos confiar no Senhor, o nosso Deus. A palavra não nos diz, né? Se os seus bens vierem a prosperar, não ponhais nele o vosso coração. Não é pecado você ter. Pecado é você colocar o seu coração nos seus bens. Às vezes a pessoa ela é rica e ela não é avarenta. E o pobre é avarento, né? Por quê? Porque ele tem o coração apegado naquilo. Então, recomendação, amados irmãos, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades, né? Seja a vossa vida sem avareza. Não fique apegado aos bens materiais, né? Prepare sim a morada celestial, lá em cima. Em segundo lugar, ele fala que nós devemos contentar-nos com as coisas que temos. Devemos estar contente com aquilo que nós temos, né? Esse é o antídoto para a avareza, né? Para você estar contente com aquilo que você tem. Você está contente com aquilo que você tem? Você pode até estar pensando em ter mais, em querer mais, mas o que o escritor está dizendo é que você precisa estar contente com aquilo que você tem. Porque se amanhã ou depois, né, as coisas ficarem diferentes, você vai continuar contente. Porque você está contente com aquilo que você possui. Abra sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8, ele diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, qual é o padrão para o cristão, para a vida do cristão? É não ser avarento e contentar com aquilo que você tem. Se você tem o que comer, se você tem o que beber, se você tem o que vestir, então esteja alegre, porque você tem. Porque em outro lugar tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, tem gente morrendo de fome no mundo de hoje. Então, o autor diz, olha, que nós devemos estar contente com aquilo que nós temos. E, amados irmãos, o contentamento é algo muito importante para a vida do cristão. E é uma ordenança, mas nem todos nós honramos esta palavra e este mandamento do Senhor. Nem todos nós fazemos isso. Motivo é exatamente que muitas vezes o nosso coração parte para o lado da avareza. Porque se o nosso coração não for para o lado da avareza, nós vamos sempre estar alegres.
Pode ser que tenha até boleto vencendo, mas nós estamos alegres. Nós estamos felizes. Porque Deus tem nos dado vida. Deus tem cuidado de cada um de nós. Lucas 3,14. Volta um pouquinho. Eu vou ler também esse versículo aqui para os irmãos. De Lucas 3, o verso de número 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. O que eu devo fazer? Eu aceitei Jesus, e agora? Olha, não trate mal a ninguém e fique contente com o seu salário. No verso 10, então as multidões interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu Jesus: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. É assim que deve viver o cristão, contente, feliz com o que tem e tendo um coração disponível para repartir. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, eu não tenho dificuldade. E quando ele está falando a respeito disso, não é porque ele está de olho naquilo que ele pode possuir, não, ele está dizendo que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer circunstância, porque ele tem passado necessidade e ele está feliz. Porque ele tem passado dificuldade e ele está servindo ao Senhor, ao nosso Deus. E ele sabe que a vida dele é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então ele se alegra porque ele está servindo ao Senhor, ao nosso Deus. Amados irmãos, essa é a vontade do Senhor. Que você viva, independente da circunstância, alegre, feliz. Que você cante louvores ao Senhor nosso Deus, independente da circunstância. Paulo e Silas estavam lá dentro da prisão. E o que eles estavam fazendo? Cantando louvores ao Senhor. Você nem na prisão está. Você nem sendo perseguido você está. Nem passando necessidade você está. E muitas vezes nem um cântico de louvor sai dos nossos lábios. Nem um canto de adoração sai dos nossos lábios. Às vezes, irmãos, nos surpreende que até mesmo nos nossos aparelhos de som em casa ou no carro, não toca louvores de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Às vezes nós nem ouvimos os louvores de adoração ao Senhor, nosso Deus. E o louvor e a adoração é o sinal de contentamento, é o sinal de alegria. Cante louvores, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Se você estiver passando por dificuldades ou vier passar por dificuldades, lembre-se disso. Fique feliz por aquilo que você tem. Alegre-se por aquilo que você possui. E por que isso você deve se alegrar? Porque é uma promessa do Senhor que Ele vai cuidar da sua vida. Que Ele vai cuidar de você. Nós já citamos ontem, né? Lá com o Josué dizendo, mas aqui ele se reporta, né? Ao Deuteronômio 31, de 6 a 8, e ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito. Ele que diz o Senhor. Ele está falando do Senhor, o nosso Deus. Tem dito, está escrito lá em Deuteronômio 31, de 6 a 8. Né? Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Foi uma promessa de Deus para o seu povo. E essa promessa de Deus valeu para o povo de Deus, valeu para Josué na administração ali, diante do povo de Deus, e vale agora para o povo que está passando por dificuldade, e vale para a sua igreja, e vale para nós hoje, amados irmãos. Essa palavra tem sido dita pelo Senhor em todo o Antigo Testamento como uma promessa para o seu povo, que Ele cuida do seu povo, que Ele está sempre com o seu povo. Por isso, Ele pode dizer: olha, contentai-vos com o que tendes, porque vocês não vão passar por necessidade, vocês
não vão ter dificuldades, eu vou cuidar sempre de vocês. Então, esses 2 pontos, guardem no seu coração. Tome cuidado, não seja avarento. Não é? Cuide tão bem das coisas suas quanto das coisas de Deus. Ou melhor, se você puder cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Não é? Então, quando você for fazer a sua agenda, não é? Convide Deus, convide o Senhor, convide Jesus para fazer a agenda junto com você. Para que você não precise depois de ficar recorrendo e questionando e achando que não está dando certo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Contente-se com o que você tem. Eu não sei o que você tem, não sei como está a sua conta no banco, mas a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo, olha, fique feliz com aquilo que você tem. Alegre-se com aquilo que você tem. E para concluir, amados irmãos, esse texto, ele, no versículo 6, ele diz assim, assim afirmemos. É uma afirmação. E é esse compromisso que eu gostaria que nós pudéssemos assumir aqui nesta noite, com o Senhor e com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Compromisso para dizer que independente do que nós viermos passar, nós não teremos um comportamento de pessoas avarentas, que vai ficar preocupado com os bens materiais, vai abandonar a igreja e vai abandonar a fé. Não seremos pessoas tristes e angustiadas, porque temos passado por dificuldade, porque nós vamos nos alegrar sempre naquilo que o Senhor nos der, e vamos ser sempre agradecidos ao Senhor em tudo que Ele nos der. Nós vamos fazer a seguinte declaração, que é o que o autor de Hebreus está dizendo, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Lá no Salmo 118, o verso de número 6, Davi é sempre naquela segurança no Senhor o nosso Deus, né? Ele é um homem de intimidade com o Senhor, por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, né? No Salmo 118, ele diz assim, no versículo 6, agora não é mais o Senhor, esse texto não é o Senhor dizendo que Ele está conosco, é Davi reconhecendo isso, né? E ele diz assim, o Senhor está comigo. Vamos repetir? O Senhor está comigo. Amém? Segunda parte, não temerei. Depois, quem me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Ele tem essa confiança no Senhor. Ele tem essa certeza da presença de Deus na sua vida. Que você também tenha essa confiança e essa certeza do Senhor na sua vida. E que você não fique com medo de nada e nem de ninguém. Porque o Senhor é o seu protetor. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. O verso 8, ele deixa bem claro isso aqui, ó. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E o verso 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. O desafio para nós, amados irmãos, é confiar no Senhor. É buscar no Senhor. E é estar no Senhor, independente daquilo que venha acontecer comigo, com você e qualquer situação. Nós conhecemos e sabemos, eu quero deixar essa palavra aqui de conclusão também para os irmãos, né? Romanos 8, 31 a 39, quando Paulo diz assim, olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, hoje, eu falei que a avareza é apego aos bens materiais. E ser cristão é buscar ao Senhor em primeiro lugar.
eu pergunto, como está a sua vida? No que diz respeito aos cuidados com as suas coisas. Como está a sua vida no que diz respeito aos cuidados com as coisas do Senhor? Qual é a sua dedicação à palavra do Senhor? Qual é a sua dedicação à igreja? Qual é a sua dedicação ao serviço do Senhor, o nosso Deus? Você tem buscado mais as coisas deste mundo? Ou você tem buscado mais a Deus na sua vida? A sua agenda é feita por você mesmo ou é feita pelo Senhor, o nosso Deus? Em segundo lugar, você tem andado feliz? Tem andado feliz? Tem andado satisfeito? Ou tem andado triste, reclamando para todo lado? Por causa da situação financeira? Por causa do seu trabalho? Por causa da sua família? Pela falta de dinheiro? Pelas pessoas que convivem com você que não corresponde à sua expectativa? Ou você tem andado triste porque os dias estão passando, seus cabelos estão ficando brancos? Você não tem mais a perna que você tinha há um tempo atrás, né? Está doendo bastante, né? Está sentindo já algumas dores, né? E aí você vive lamentando porque está doendo para tudo que é lado, né? E a alegria e o gozo está indo embora. O escritor de Hebreus está dizendo para você, ó, contentai-vos com o que você tem. Fique feliz com aquilo que o Senhor lhe deu. Viva feliz com a família que você tem. Viva feliz com o emprego que o Senhor te deu. Viva feliz com a igreja que você frequenta. Viva feliz com a cidade onde você mora. Viva feliz com o país no qual você vive. E glorifique o nome do Senhor, o nosso Deus. Esse é o desafio para nós durante esse ano. Você é capaz de sentir esse cuidado de Deus na sua vida? Você deve sentir isso. Você deve sentir isso. Olha, o Senhor dizendo, olha, eu não te deixarei, eu nunca te abandonarei. Você precisa ter essa certeza. Em todos os momentos, em todos os lugares, por onde você andar, o Senhor está com você. Não é você que vai deixá-lo, é Ele que não vai deixar de você. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que eu esteja passando por dificuldade, mesmo que eu esteja muitas vezes não do jeito que o Senhor gostaria que eu estivesse, Ele não me abandona. Ele não me deixa, porque Ele me ama. Não importa se todos te abandonaram. Paulo disse, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Mas eu continuo aqui no mesmo propósito de sempre, servir ao Senhor e alegre e feliz. Creia, o Senhor está com você. E eu gostaria de convidar você a fazer uma declaração agora, junto comigo, toda a igreja. Pedir que o Renan projete lá. Eu gostaria de convidar você para, nesse primeiro dia, primeiro domingo aqui, diante da ceia do Senhor nosso Deus, né? Dizer para o Senhor, Senhor, eu consagro tudo a Ti, pois tudo que tenho é Teu. Você está mudando, está escrevendo aí? Então vai lá. Pois tudo que tenho é Teu. A minha alegria é o Senhor, pois está sempre comigo. És o meu auxílio, nada temerei. Vamos colocar em pé e vamos fazer essa declaração de fé para o Senhor nesta noite, diante dessa palavra que nós ouvimos, que é a palavra do Senhor nosso Deus.
Não seja avarento. Alegre-se sempre. Deus está com você para cuidar de você durante todo esse ano, mais uma vez. Amém? Estamos juntos lá? Senhor, consagro tudo a Ti, pois tudo que tenho é Teu. A minha alegria é o Senhor, pois está sempre comigo. És o meu auxílio, nada temerei. Mais uma vez. Senhor, consagro tudo a Ti, pois tudo que tenho é Teu. A minha alegria. Senhor, nós temos firmado aqui esse propósito de ver este ano para o Senhor, sem avareza e com muita alegria no nosso coração. E nessa confiança, Senhor, de que o Senhor está sempre conosco e o Senhor cuida de nós, e nós não tememos a nada e nem a ninguém, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Eu quero convidar os presbíteros